Tudo bem? Função do primeiro grau é o conteúdo do segundo bimestre, habilidade de compreender e construir o gráfico de funções do primeiro grau. Sabendo caracterizar o crescimento, o decrescimento, a taxa de variação. Que tem no caderno de aluno de vocês. Se vocês quiserem fazer do caderno de aluno, manda a foto para mim. E mesmo assim, vocês vão ter o link que eu vou passar para vocês na quarta-feira explicando. Na quinta e sexta pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp para qualquer dúvida. Vamos lá? Vamos começar nossa aulinha então. Professor Robson, primeiro ano. Espera só um pouquinho. A função do primeiro grau é formada por duas situações. Ela está nesse contexto. Y igual a x mais b. Certo? Onde A e B são números reais. A e B são números reais. Nós chamamos isso aqui de coeficiente angular, que depois chega o terceiro número, vocês vão ver de novo. Isso aqui nós chamamos de coeficiente linear. Coeficiente angular, coeficiente linear. Exemplos de função do primeiro grau: 4x mais 2. O A é o 4, o B é o 2. 5x menos 9. O A é o 5, o B é menos 9. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? O A é o menos 2. Quando for negativo na frente aqui do x, é uma função decrescente. Quando for positivo, crescente. Nós vamos ver isso mais para frente, tá bom? Olha nesse caso aqui que bem interessante, ó. O A é o 3. Ué, cadê meu B? Não tem? Então ele é igual a 0. Certo? Vamos continuar. Raiz ou zero de uma função do primeiro grau. Opa, isso é muito interessante. Para montar o gráfico, onde corta, a reta que corta, ela vai cortar na raiz da função ou zero da função, que é o eixo x. Como que eu acho a raiz da minha função? Primeiro você vai colocar o y igual a zero. Ó. Zero de uma função. Y igual a zero. Já é o caminho. Certo? Vamos aqui, ó. A reta do gráfico intercepta o eixo x em um determinado ponto, determinando raiz ou zero da função. Olha aqui, ó. Y igual a 4x mais 2. No lugar do y eu coloquei o zero. No lugar do y eu coloquei o zero. 4x mais 2 igual a zero. Passei o 2 para lá, ele é positivo. Quando passa do outro lado da igualdade, inverte o sinal. Quando eu estou multiplicando, eu passo para o lado de lá dividindo. Menos 2 sobre 4. Simplificando, menos meio. Então, a reta representada pela função y igual a 4x mais 2 intercepta o eixo x no seguinte valor, menos meio, é o zero da minha função. Então, isso aqui é o zero da função. Dá uma boa olhadinha, depois eu mando para vocês nos grupos, tá? Exemplos de funções que não são do primeiro grau. Isso é bem interessante para não confundir. Se eu não tiver esse 2 aqui, ó, eu não tenho esse 2 aqui. Vamos supor que eu não tenho esse 2 aqui. Ela é função do primeiro grau. A partir da hora que eu tenho, ela não é função do primeiro grau. Essa função seria função do segundo grau, grau 2. O que é função do primeiro grau? Quando eu não tenho 2 aqui. Quando eu não tenho nada aqui, quer dizer que eu tenho 1 aqui. Professor, mas o de baixo? Não é. Por que que não é? Porque o meu x ele está na parte de baixo. Olha aqui, ó, que interessante. Se eu subir ele para a parte de cima, para a parte do meu numerador, que é a parte de cima, ele vai ficar x menos 1. Menos 1 não é expoente correto de função do primeiro grau. Para ser função do primeiro grau, esse 1 ele tem que ser positivo. Certo? É só para dar um ensejo, para a gente não confundir, tá bom? E aí nós temos os gráficos. Ó. Esse é crescente, esse é decrescente, em que esse o A é maior que zero, esse o A é menor que zero. Como que eu sei? Vamos voltar lá. Olha aqui, ó. O A maior que zero, positivo, então crescente. O A maior que zero, positivo, então crescente. O A menor que zero, menos 2, então decrescente. Isso é bem interessante, ó. Crescente, decrescente. Olha esse B aqui. Quem é esse B? Coeficiente
linear. Vamos voltar lá para entender melhor aqui, ó. Olha o meu B aqui, o 2. Então ele estaria cortando no 2. Cortaria no menos 9, no eixo Y. Vou voltar aqui. Certo? Bastante explicação, né, pessoal? Mas o nosso exercício, a nossa atividade que vai ser postada quarta-feira para vocês fazerem, pelo formulário Google Docs, vai ser do vídeo passado, né? Sobre proporcionalidade de inversamente proporcional e diretamente proporcional e algumas questões de gráfico, né? Vamos entender melhor agora aqui. Vamos construir o gráfico da função y igual a 3x menos 1? Vamos fazer um gráfico simples, bem simples. Primeira coisa, eu sei que ele vai cortar o meu coeficiente linear, que é o b menos 1, que é isso aqui, ó. Esse aqui é o meu coeficiente linear. Essa é a primeira coisa que eu separei ali. A partir da hora que eu separei isso aí, o que, que eu tenho nisso agora? Eu sei que ele vai cortar bem no menos 1. Então vamos entender esse gráfico aqui primeiro, ó. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Aqui é positivo, aqui é positivo. Aqui é negativo, aqui é negativo. De novo. Positivo, positivo. Negativo, negativo. E na onde que ele vai cortar no eixo X? Aí nós temos que achar o zero da função, conforme eu expliquei agora há pouco no vídeo. Eu vou pegar 3x menos 1 igual a zero. Substitui o y por zero. Então eu passei primeiro o menos 1 para o meu lado, do outro lado da igualdade. Ele é menos, ele vai ser mais. Eu estou multiplicando. Eu passo para o lado de cá, dividindo. Então x igual a 1/3, que é o zero da função. Ele aqui, ó. Pronto. Aí eu passo uma reta cortando, ó. Função crescente ou decrescente? Crescente, ó. Primeiro que o coeficiente angular, 3 aqui é maior que zero, né? Segundo que ele está subindo para o meu lado direito, certo? Muito bem, pessoal. Muito bem. Vamos entender melhor agora aqui. Gráfico de uma função do primeiro grau, né? Então, quando você vai fazer um gráfico mais detalhado, um gráfico para nós fazer uma reta, nós fizemos assim, ó. Olha aqui. Essa aqui é a função. Y igual a x menos 3. Aí eu dou alguns valores para x. 1, 2, posso dar o 0, menos 1, menos 2. Eu coloquei só 1, 2. Aí no lugar do x eu coloco 1. 1 menos 3, menos 2. Aí no lugar do x eu coloco 2. 2 menos 3, menos 1. Então y igual a menos 2, x igual a menos 1. Aí nós formamos o par ordenado, que é o quê? Primeiro o x, segundo o y. Quem é o x aqui? O 1 que eu coloquei aqui. Quem é o y? O valor do resultado da minha função, da minha equaçãozinha, menos 2. Mesma coisa na de baixo. Quem é o x aqui? O 2. Quem é o y aqui? Menos 1. E aí o que eu vou fazer? Eu vou atribuir os valores para ela, né? Eu vou montar o gráfico daí, né? Monta-se o gráfico, ó. Vou voltar aqui para vocês verem. Eu dei aqui para mim, ó, aqui, ó. 1 e menos 2. Vamos entender aqui, ó. X é 1, y é menos 2. Então, x é 1, y é menos 2. X é 1, y é menos 2. Eu liguei aqui, ó. Tá vendo? Ligado aqui, ó. Em azulzinho. Depois eu tenho outro par ordenado. X é 2, y é menos 1. X é 2, y é menos 1. Liguei aqui, ó. 2 pontos. Eu cortei. Aí eu corto na onde? Eu corto no 3. Por que eu corto no 3? Porque é o zero da minha função. Voltando aqui, ó. Se eu igualar aqui o y igual a 0, eu vou achar x igual a 3, que é o zero da minha função. E por que eu corto aqui no menos 3? Que é o meu coeficiente linear, que é o meu b. Meu b aqui, ó. Que é esse meu b aqui, ó. Tá vendo aqui que é meu b? Que seria... Só para vocês se lembrarem, vamos subir lá. Vamos subir para vocês entenderem melhor. E voltar lá. Só um momento. Ó. Lembra aqui, ó. Esse é meu B. Esse aqui, o valor que está aqui sempre vai cortar no eixo Y. Certo? Muito bem. Onde que a gente está? A gente está lá embaixo, né?
Tá vendo? Então é só ligar os pontos e eu corto aqui o B, na onde que é o B eu corto no eixo Y, e aqui o zero da minha função, conforme eu já expliquei. Então aqui tem alguns exemplos, né? Determino o zero da minha função a seguir. Certo? E aqui classifique cada uma das funções seguintes em crescente ou decrescente. Então, aqui estão alguns exercícios para vocês fazerem. Você dá uma pausa no vídeo, copia esse exercício e faz para mim. Porque é só igualar igual a zero, depois tira a foto da folhinha e manda para mim por WhatsApp. Só igualar a zero para achar o zero da função. Aqui está mais um exercício aqui, ó. Aqui. Esse aqui eu fiz para vocês, tá? Universidade Federal do Piauí. A função real de variável real define por a função de x 3 menos 2a igual vezes x mais 2. É crescente quando? Quando ela vai ser crescente? Um pouquinho mais complicado essa, né, pessoal? Então, ela vai ser crescente quando x for maior que 0. Como é que faz isso, hein? Vamos entender um pouquinho agora aqui. Primeira coisa, eu vou pegar esse valor aqui, ó. Esse valor que está na frente do meu x, ele tem que ser maior que 0. Então, eu pego isso aqui, 3 menos 2a, para me descobrir, tem que ser maior que 0. Então, 3 menos 2a tem que ser maior que 0. 3 menos 2a maior que 0. Eu passo meu 3 para o lado de cá, né? Ele é positivo, ele vai ser negativo. E aí, o que eu faço agora aqui? Quando está os dois negativos, eu multiplico por menos 1 para ficar positivo. Isso é um jeito de fazer. O outro jeito de fazer é você passar daqui para lá dividindo, né? Aí fica menos com menos, vai ficar mais. Por que virou o sinal? Por causa do seguinte, vamos entender, porque eu multipliquei por menos 1, era negativo, não era? Tornou positivo, muda o sinal. Então mudei o sinal aqui. Aí eu passei dividindo. Então só vai ser positivo quando A for menor que 3,5. Resposta certa, menor que 3,5 aqui, ó. Essa é a resposta certa, certo? Certo? Só para ficar bonitinho, né? Como que faz? Depois pode dar uma pausa no vídeo, né? Tirar um print se quiser. E agora uma aplicação, é um exercício do caderno do aluno de vocês, que eu peguei para trabalhar aqui com vocês. Vamos lá. A tabela seguinte informa a capacidade em metros cúbicos de uma represa que estourou. Sua barragem se rompeu em relação ao tempo em minutos. A represa inicialmente tinha capacidade de 200 metros cúbicos, que é o quê? Metros cúbicos é 1.000 litros, 200 mil litros de água. E após 20 minutos devido à queda contínua da barragem, ficou com apenas 10 metros cúbicos. Então, a gente tinha aqui, em 1 minuto, 200 metros cúbicos. Em 5, 40. Em 10, 20. Em 20, 10. E assim vai diminuindo. Vai aumentando a parte de cima, diminuindo a parte de baixo. Quando eu tenho isso, essas grandezas são inversamente proporcional. Mas qual que é a pergunta, professor? A expressão que representa a vazão em função ao tempo é... A expressão que representa a vazão em função ao tempo é... Como que eu vou saber isso, hein? Simples. Aqui o tempo é x, que é fixo, e a vazão é y. Se eu pegar esse valor aqui, 1, e substituir aqui por x, 1 vezes 20, dá 20, não dá 200. Então, essa aqui não é. Se eu colocar aqui 1 mais 100, 101. Também não é. Não é. Se eu colocar aqui 200 dividido por 1, 200. Opa, será que é? Vamos tentar outra. 200 dividido por 5 igual a 40. 200 dividido por 10 igual a 20. Então, seria essa questão certa, né? Como que eu
sei disso, professor. É só fazendo substituição para você achar a expressão certa. Isso vai ter alguns exercícios vocês no caderno do aluno. Tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato e vão responder com seriedade nosso formulário que vai ser postado quarta-feira. Tá bom? Muito obrigado e logo mais atividades para vocês.